boa noite, tudo bem com vocês? Bom, eu sou o professor Osias Leandro, eu sou professor de canto e dou aulas na oficina de música aqui em Vargem Grande Paulista, em São Paulo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fisiologia vocal, tá ok? Na verdade, eu já tenho material pronto, que é de uma palestra que eu dei numa conferência de louvor em São Paulo, a primeira conferência de louvor apostólica de louvor, né? E foi bem legal porque a gente reuniu 3 grupos de louvor, um grupo de Barcelona, na Espanha, o grupo de São Paulo e o grupo do Rio de Janeiro. E teve a presença também do Maurílio Santos, do Renascer Praise. Então foi uma palestra bem legal e eu vou passar o conteúdo para vocês. Então, sem demais, né? Sem mais delongas, vamos para o nosso curso, tá bom? Então, vamos falar dos cuidados com a voz. A voz é o nosso instrumento de trabalho. Então, aqui vai ter várias dicas para você manter a sua voz saudável e ser feliz sem rouquidão e outros males causados pelo mau uso da voz, tá? Vocês podem ver no slide o aparelho fonador. Então temos os ressonadores, a laringe, as pregas vocais, a traqueia, pulmão, o diafragma, tudo isso que forma o conjunto do nosso aparelho fonador, tá, ok? Aqui nós vemos a laringe, né? Temos a prega vocal. Então não é corda vocal, é prega vocal. Muita gente fala corda vocal, né? Mas é corda de violão. Nosso caso é prega vocal, são 2 preguinhas mesmo, tá? Então vamos falar sobre as pregas vocais, tá? As pregas vocais fazem o movimento de abre e fecha, ou seja, quando estamos calados, elas estão abertas, momento da respiração. E quando falamos ou cantamos, elas se fecham, o momento da fonação. Então, quando a gente canta, a prega vocal está aberta, ela se fecha, né? Porque é um instrumento de sopro. E quando a gente está respirando, elas ficam abertas, tá ok? Infelizmente, elas não fazem somente esses movimentos, mas também se chocam quando são submetidos a abusos vocais, como gritos, pigarreios e tosses excessivos. Utilizar tons graves ou tons agudos demais, praticar esportes falando, competição sonora e muitas outras coisas, né? Às vezes você está num coletivo e a pessoa começa encontra um amigo dentro do ônibus e você começa a falar mais alto e a outra pessoa também começa a falar mais alto e isso faz muito mal para a voz. Ou quando você pega o telefone e a outra pessoa do outro lado fala alto, você começa a falar alto também. Então devemos evitar isso, tá? Praticar esportes falando, correndo ou andando, caminhando e falando ao mesmo tempo. Se vai fazer caminhada, faça a sua caminhada, coloca um fonezinho com a música, tá? Então esses choques pode prejudicar as pregas vocais. Então vocês estão vendo aí as pregas vocais, né? Que muita gente fala que é corda vocal. Através de um exame, né? Laringoscópico, né? Que dá para ver as pregas vocais, tá bom? Eu vou colocar um vídeo para vocês, um exame laringoscópio em cantores profissionais, tá ok? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o vídeo. Então são cantores líricos, cantores profissionais, e eles foram submetidos ao exame laringoscópio. Esse exame é bem simples, não dói nada, tá? E a gente deve procurar
um médico otorrinolaringologista. Então vamos dar uma olhadinha nesse vídeo. Então, essas são as pregas vocais. Esse é o instrumento mais perfeito que existe. As pregas vocais bem cuidadas, viu? Cantores profissionais. Então tá aí o vídeo. Você consegue identificar quem é quem? Né? Então, o que eu posso ou não fazer, né, para cuidar da voz? Você deve beber bastante água para manter as pregas vocais hidratadas e em boa condição de vibração. Você deve também comer maçã. A maçã produz propriedades adstringentes que auxiliam na limpeza da boca e da faringe, favorecendo uma voz com melhor ressonância. Não é que a maçã vai afinar a sua voz, não é isso. A afinação da voz, fazer a voz ficar com vibrato, essas coisas, as qualidades da voz amplificadas através da técnica vocal, tá bom? Eu estou falando o que a gente pode ou não fazer para manter a voz sempre em dia, tá? Outra coisa, beber suco de frutas. Em vez de você tomar um refrigerante, né, prefira tomar um suco de fruta natural, de preferência laranja, frutas cítricas, né, que fazem muito bem para a nossa imunidade, tá bom? Você deve evitar usar roupas apertadas, né, principalmente nas regiões do abdômen, da cintura, peito e pescoço, pois isso poderá dificultar a respiração. Vamos supor que você vai cantar e está muito frio, aí você coloca aquele chale, aquelas coisas, né? Uma blusa apertando aqui o pescoço. Na hora de cantar não é recomendável, tá? Isso. E os cintos apertados também vão pressionar o nosso diafragma, então evitar isso. Não usar pastilhas, sprays, anestésicos sem orientação médica, pois para cada caso existe uma medicação específica. Então, quando você pega, por exemplo, uma balinha de hortelã, né, de menta, e coloca e começa a chupar essa balinha, ela parece que adormece, né, a nossa garganta. Então a gente pode se esforçar mais, né, e não sentir muito, mas depois você vai acabar sentindo. Então evitar essas balinhas, tá bom?
Então tome água antes de cantar. E não pode ser água gelada, tá? Evitar água gelada. É água temperatura normal, tá bom? Você também deve evitar alimentos gordurosos e pesados antes das apresentações, pois dificultam a digestão. Aqui eu já estou falando para as pessoas que já usam a voz no dia a dia. Então essa palestra aqui é para os profissionais da voz, os cantores, os professores, os vendedores, preleitores, pastores, locutores, todos os profissionais da voz, advogados, tá? Tem que estar cuidando da voz. Então, evitar alimentos gordurosos e pesados antes das apresentações. Evitar também frituras, né? Preferir aquelas panelas que já hoje fazem a fritura sem óleo, né? Tá bom? E mais, durma bem. Procure dormir no mínimo umas 8 horas por dia, tá bom? Hoje em dia, com as redes sociais, a gente acaba extrapolando um pouco mais, né? Nesse momento também de isolamento, de quarentena que nós estamos passando agora, muitas pessoas não estão conseguindo dormir. Mas é importante dormir, tá bom? Ler um livro antes de dormir. Faça uma rotina que faça você dormir pelo menos 8 horas por dia. Não dormir de estômago cheio, pois pode provocar refluxo gastroesofágico, que é altamente prejudicial às pregas vocais, tá bom? Então, não comer e já ir dormir também. Você não deve cantar se você estiver doente. Quando nós cantamos, nós envolvemos todo o nosso corpo e gastamos muita energia. Então, você deve se recuperar primeiro para depois voltar a cantar. Eu sempre falo para meus alunos, tá com a garganta inflamada? Não venha para a aula. Quando você estiver melhor, a voz vai ficar bem mais limpa, né? Aí sim você vai poder fazer os exercícios. Continuando, evite ficar exposto por muitas horas em ambiente que utilize ar condicionado, pois provoca o ressecamento das pregas vocais. Em casos onde isso não for possível, procure estar sempre lubrificando as pregas vocais com água ou suco sem gelo. Então, o ar condicionado ele resseca as pregas vocais. O que você deve fazer? Tomar água, né? Muita gente trabalha em escritórios, né, que o ar condicionado fica ligado o dia todo, né? Então isso resseca as pregas vocais. Eu mesmo, no nosso estúdio lá de canto, eu utilizo um ar condicionado que ele tem dupla função. Ele também mata os vírus e bactérias, né? A gente chama o ar condicionado de vírus doctor. Então ele protege também os nossos cantores, os nossos alunos, né? Mas se ficar muito exposto ao ar condicionado, ele resseca mesmo as pregas vocais. Então você deve beber água, tá? Evite ambiente com mofo, poeira ou cheiros muito fortes, principalmente se você for alérgico, né? Quem não já viu aquela pessoa que entrou no ambiente que está com mofo, poeira, já começa a dar um quadro de rinite, né? De espirro, fungar o nariz, né? Então evitar ambientes com mofo, poeira, tá? Cheiros fortes, né? Eu vou cantar num local, não coloca aqueles perfumes muito fortes que você vê que vai atacar, aí isso pode prejudicar a sua apresentação, tá? Você deve evitar também a competição sonora, ou seja, falar ou cantar em lugares muito barulhentos, né? Então, quando o som não está muito bom, o volume não está bom, você tem que gritar para as pessoas te ouvirem. Fuja disso. Vai cantar no local, o som não está bom, é muito ruim, né? O cantor acaba não voltando, né? Ou lugares que você vai cantar que o público grita mais que você. Então tem que ter o retorno também, né? A gente sempre fala disso, de ter o retorno, você escutar
o que você está cantando ou falando, tá? Evitar a competição sonora. E vamos parar um pouquinho e falar do aprimoramento do dom, tá? A Bíblia fala em Romanos 12, 5 até o 8, o que? Assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente um dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use esse dom para exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside com zelo, o que usa de misericórdia com alegria. Para resumir, esse verso diz para que nós nos dedicamos naquilo que fomos chamados a fazer. Por essa razão, a regra número 1 do músico é aprimorar o seu talento musical dentro do possível, né? Estudar, dar o seu melhor. Com certeza, você vai ser um músico bem melhor, tá? A gente vê muitos músicos, né, sem vontade de ensaiar, músicos que não desenvolvem o seu talento, né? E a gente tem que multiplicar o nosso talento e passar para frente aquilo que a gente aprendeu, tá? E vamos continuar. Aqui é um passarinho, né? Passarinho, quando a gente vê uma imagem de um passarinho, ele canta. Então vamos continuando. Evitar choques bruscos de temperatura. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente sai de manhã, tá quente, tá meio friozinho, depois esfria, depois fica quente de novo. Então é um clima assim meio europeu, né? Chove também. Então sempre sair com agasalho. Deu friozinho, já coloca o agasalho, tá? Então evitar choques bruscos de temperatura. Isso reflete na voz. Eu vou ter uma apresentação, por exemplo, no sábado, e aí eu pego uma friagem, isso vai prejudicar um pouquinho. Então a gente tem que ter consciência do nosso papel como profissional da voz, tá? Evitar bebidas geladas, né? Mais uma vez vamos falar sobre a água. Não tomar água gelada. Eu tenho uma água aqui, que a gente tem que estar sempre tomando água numa temperatura ambiente, tá bom? Evitar cochichar, pois ao contrário do que pensamos, o ato de cochichar submetemos nossas pregas vocais a um grande esforço, provocando um desgaste muitas vezes maior do que se conversássemos normalmente. Por exemplo, você está no local e a pessoa chega e fala para você: olha quem chegou, tá vendo? Né? Você está cochichando. Então isso faz muito mal para a voz, né? Vocês viram que a prega vocal ela se fecha, né? Quando a gente produz o som. Quando eu faço ela se fecha. Quando eu não estou cantando ou falando, ela fica aberta. E quando eu estou cochichando, o que ela está fazendo? Está oscilando. É proibido gritar, pigarrear, falar durante muito tempo sem lubrificar as pregas vocais, fumar, ingerir bebidas alcoólicas antes de cantar para melhorar a voz. Então, gritar não pode, né? Tem gente que fala gritando ou grita por si só. Pigarrear, né? Aquele famoso limpando a garganta, isso jamais você deve fazer, tá bom? O meu computador aqui está aparecendo aqui deixa eu tirar aqui, né? Sempre na hora da gente gravar começa a aparecer umas mensagens aqui, mas é do Windows mesmo, tá bom, gente? Então,
falar durante muito tempo, né? Então, eu sempre falo o seguinte para os meus alunos: se você usou a voz 1 hora, descansa a voz 1 hora. Você usou a voz 2 horas, descansa 2 horas. Você utilizou a voz durante 3 horas, vai descansar 3 horas. Por isso que a gente tem que ter uma boa noite de sono. 8 horas de sonos por dia, a gente já acorda revigorado e com a voz boa novamente. Tá bom? Então, ontem eu estava fazendo um curso online, assim, de saúde mesmo, e eu estava vendo o palestrante pigarreando a aula toda, pigarreando, e isso deixa a gente assim incomodado, né? Porque a gente vê que ele tem o cuidado na matéria dele, mas não tem o cuidado técnico com a voz, né? Então a gente tem que sempre estar vendo isso, não pigarrear, tá bom? Bebidas alcoólicas, todo mundo sabe que faz mal para a voz, tá bom? Bebida alcoólica não faz bem para a voz, pelo contrário, tá? Ela dá um efeito diferente para a voz. Bom, durante a fonação, mantenha a cabeça reta, uma postura ereta, com os 2 pés apoiados no chão, pois assim permite a passagem do ar sem dificuldades e o diafragma trabalha melhor, tá bom? Então, para cantar, qual que é a melhor postura? Ficar em pé, tá? E ereto, né? Os ombros relaxados, a cabeça reta, tá ok? O diafragma bem apoiado. E tem uns exercícios aqui de dicção que eu vou passar para vocês que vocês podem estar fazendo em casa, tá? É o da e, da e, da e, da e. O outro, ma na, ma na, ma na. U i, u i, u i. Do a, fazendo careta mesmo, do a, do a, do a. Isso serve também para rejuvenescer o nosso rosto, deixar mais jovem. Outro exercício, gong, 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 gong. Você deve fazer esses exercícios várias vezes, tá? Pode fazer durante a semana várias vezes. Você vai ver que sua dicção vai melhorar bastante, tá? Então, para que serve a dicção? Para articular bem as palavras, né? Usando também expressões faciais para evitar o abuso vocal. Você não deve economizar na hora de comprar equipamentos para a sua voz, tá? Os microfones devem receber atenção especial. Utilize somente a linha profissional. Você já deve ter acontecido com você de comprar um microfone e ter se arrependido, né? Comprou a marca mais baratinha lá que viu. Então existe o custo-benefício, né? Um preço bom e o produto bom. Mas procure sempre a consulta de um especialista, tá? Compre sempre um microfone bom para voz, e isso também serve para os aparelhos, mesa de som, a caixa também tem que ser de boa qualidade, tá bom? Quando a gente tenta compensar a má qualidade de som com a voz, acabamos afônicos. Então isso vai repercutir na produção da nossa voz. Então, tá? Comece comprando materiais de qualidade para você, tá bom? Outra dica que a gente pode estar fazendo de dicção, por exemplo, está escrito aqui, eu vou ler do jeito que está escrito, tá? Leite quente faz mal para o dente. Parece dialeto do sul, né? De São Paulo, do sul também, lá para Santa Catarina. Então, se a gente for ler do jeito que está escrito, na hora de falar ou cantar,
a gente muda isso, tá bom? Então, a gente vai colocar o E vira um I, tá? O O vira um U. Então a gente muda, aí fica assim: leite quente faz mal para o dente. Soa melhor, né? A gente fala que é a expressão de jornalista. Então sempre tomar cuidado com isso, tá? A gente, na hora de cantar, a gente tem que transformar as vogais. E isso faz parte da dicção, e isso a gente também aperfeiçoa numa aula de canto e técnica vocal. Tá bom? Vamos continuar? Aqui eu coloquei uma música, né? A gente não vai estar utilizando agora, tá? Então eu vou passar para frente. E mais, aprender o caminho certo da impostação vocal sozinho, sem orientação profissional, é muito raro. É o mesmo risco de fazer musculação por conta própria, ou pilotar um helicóptero sem o auxílio de um instrutor. Talvez um pouco menos, mas é fato que lesões, fendas e calos são comuns nas pregas vocais de cantores e atores menos cuidadosos. Utilize as técnicas corretas para ter sempre uma voz jovem e saudável. Tá bom? Então, o que é isso? A gente tem que ter o auxílio de um técnico vocal. No nosso caso, de um professor de técnica vocal. Tá ok? Quais os abusos da voz podem causar? Então vocês estão vendo aí nos slides, né? A gente tinha visto as pregas vocais dos cantores profissionais, né? Aquele vídeo bonito, eles cantando, as pregas vocais estavam em perfeitas condições, né? E agora a gente já vê alguns probleminhas, né? Calos vocais, nódulos, edemas, né? Fendas, pólipos, né? Dentre outras alterações ocasionadas pelas constantes formas de abuso vocal. Então, quem não cuida da voz, né, ou por algum motivo fisiológico, pode acontecer esses problemas, né, nas pregas vocais. E isso tem que ser tratado, tá? E geralmente tem os sintomas, né, sintomas de rouquidão, né, a voz aspirada, muito ar, tá? E tem as causas também, por exemplo, esses edemas podem ser causados, o principal causador é o cigarro, né? Calos vocais acontece muito em professores. Imagine só um professor dando aula para 40 alunos, como ele força a voz, né? Tá ok? Então, o que é importante? Se você utiliza sua voz profissionalmente, é indispensável a consulta com um médico especialista para que ele possa fazer uma avaliação do seu aparelho vocal. Não se esqueça de que o nosso instrumento de trabalho é único e merece toda a nossa dedicação e atenção. Nossas pregas vocais são a nossa identidade, são o nosso registro pessoal. Portanto, não se esforce para cantar músicas em tons que não lhes são confortáveis, pois assim você estará prejudicando, tá bom? Então, qual que é o médico especialista que cuida da voz? É o otorrinolaringologista. Então, você, profissional da voz, passou em consulta com o otorrino? Esse ano? Não. E o ano passado você passou? Também não. Não fez um check-up? Então deve fazer, tá bom? E outro profissional também que cuida da voz é o fonoaudiólogo. E você cuida bem da sua voz? Então eu vou dar um teste para vocês. Pegue um papel e uma caneta, dá uma pausa aí e você vai responder as questões, tá? Como uma forma de autoavaliação sobre o cuidado que você tem com a sua voz, tá ok? Aí você vai anotar
sim ou não, tá ok? Vamos lá, a primeira pergunta. Você percebe se ao final de um dia de trabalho ou apresentação sua voz está mais fraca? Então você trabalhou o dia todo, né? Você lá é vendedor e no final do dia sua voz está mais fraca. Ou você é um profissional da voz, um cantor, um locutor. Sua voz está mais fraca no final do dia. Sim ou não? Você canta em diversos tons ou fala em diversos tons, né? Tem pessoas que usam o volume para cima e para baixo. O 3. Quando você canta, leciona ou fala em público, as suas veias ou músculos do pescoço saltam. Você já deve ter visto, né? Pessoas que quando estão cantando a veia parece que está saltando aqui ou falando também, né? Em pessoas magras é comum às vezes aparecer, né? Mas às vezes salta muito quando você está forçando a voz. Você já reparou? Cantou se olhando no espelho? Vamos para a próxima. 4. Você tem resfriados frequentes? 5. Você fuma? 6. Você pigarreia muito? 7. Você tem alergia das vias respiratórias? 8. Você tem faringite, amigdalite ou laringite frequentes? 9. Você se automedica quando tem problemas na voz? Todo mundo tem uma receitinha, né, caseira para dar quando você está meio rouco. 10. Você tem dificuldades digestivas, azia, úlcera, refluxo gastroesofágico? Vamos continuar. Então, você marcou sim ou não, tá ok? Se você marcou mais de 5 itens, você deve ficar atento. Opa! Procure tomar alguma providência no sentido de modificar os seus hábitos. Se você marcou mais de 6 itens, você deve procurar um especialista para que ele avalie o estado de suas pregas vocais, pois com esses sintomas você já tem que ficar atento para que não ocorra problemas maiores futuramente, tá bom? Então você já deve procurar lá um otorrinolaringologista, tá bom? Se você não tiver convênio para marcar direto, passa no seu clínico geral que ele vai encaminhar para o otorrino. Postura, né? A postura é você. A gente está vendo aqui nesses slides, né? Do lado aqui esquerdo, uma moça, né? Com as pernas fechadas, os braços também. Isso vai causar tensão na musculatura. Também para ler também e visual. Então a postura é você, né? Como que é a postura em pé? Os pés devem estar afastados na direção dos ombros. Então, pés afastados. Eu sempre percebo nas aulas de canto, as mulheres elas sempre deixam os pés bem juntinhos, né? Então, tem que estar afastado os pés um pouco, tá? A coluna reta, ombros e braços relaxados, a fim de não tensionar o pescoço, tá? Então, a coluna tem que ficar reta, né? Os ombros relaxados, tá? Queixo reto, olhando sempre para frente, né? Não pode ficar olhando para baixo, sempre para frente. Não fixar o olhar em nenhum ponto para não perder a concentração. Isso na postura em pé, tá ok? E também traz mais confiança, né? Quem olha nos olhos. E a postura sentado? Sentar na ponta da cadeira, sobre os ossos das nádegas, né? Faça um movimento para os lados, como uma canoa, e verifique se está na posição correta. É engraçado, né? Mas você vai sentar e vai
se ajeitar na cadeira, né? Se ajeitando e manter a postura reta, né? Tá bom? Manter a coluna e o queixo reto e os braços e ombros relaxados, tá? Então a postura é muito importante, tá, ok? Respiração. Então chegamos num determinado ponto aqui do nosso estudo importantíssimo. Vamos falar sobre a respiração. Então, para uma boa projeção da voz no canto, é necessário obter o controle da respiração. Para realizarmos uma respiração correta, devemos estar numa postura adequada, pois a postura e a respiração andam juntas. Por isso que eu falei antes da postura, tá, ok? Porque as duas andam juntas. Então nós estamos vendo aqui no slide o aparelho respiratório, né? O ar ele entra pela cavidade nasal, temos ali o palato duro, o palato mole, faringe, laringe, os pulmões, né? A traqueia e o diafragma, que é o músculo, né? Importantíssimo para uma boa voz, tá, ok? E como que é o processo respiratório? Então, vamos falar do diafragma. O diafragma, a base de cada pulmão, apoia-se no diafragma, que é um órgão músculo membranoso que separa o tórax do abdômen, presente apenas em mamíferos, promovendo juntamente com os músculos intercostais os movimentos respiratórios. Localizado logo acima do estômago, o nervo frênico controla os movimentos do diafragma. Então, se você colocar a mão acima do umbigo, né, você já vai perceber onde está o seu diafragma. E ele faz aquele movimento, parece um fole, né? Uma sanfona. Para cima e para baixo. A gente inspira e se expande. A gente expira e solta o ar. Tá, ok? Aqui mais um slide mostrando o diafragma, né? Esse músculo importantíssimo para a voz. Tá? A inspiração deverá ser sempre nasal, pois o nariz funciona como um filtro de ar, mas no canto utilizamos a respiração mista. Então, no dia a dia você deve sempre respirar pelo nariz, tá? Sempre nasal. Só que no canto a respiração é mista, boca e nariz. Nós utilizamos para o canto a respiração chamada diafragmática, costo-diafragmática ou abdominal intercostal. Devemos inspirar pelo nariz e canalizamos esse ar em direção à região abdominal, enchendo a barriga de ar. É importante que os ombros e o peito não se movam. Expire pela boca, observando que enquanto o ar é expelido, a barriga vai esvaziando lentamente até chegar ao normal. Então a gente lendo, né, parece um bicho de 7 cabeças, né? O que será isso, né? É bem técnico, mas o processo ele é simples. O que a gente tem que ter em mente como utilizar esse ar diafragmático. Então a gente vai inspirar, faz uma bolinha de ar e solta. Em S, né? Então você deve inspirar, nada de ombros levantados. Se seu ombro estiver levantando, tá? Tá errado a sua respiração. Isso o professor de canto vai te corrigir na aula de canto, tá? Estou passando para vocês
a parte fisiológica, tá? De como nós devemos cuidar da voz, tá? Mas tudo isso você vai estar vendo com o seu técnico vocal. Então, todo profissional da voz tem que ter o seu técnico vocal, o seu professor de canto, o seu professor de técnica vocal, tá ok? Então, atenção, cuidado para não utilizar o ar de reserva, ou seja, não pressione a barriga forçando-a a se esvaziar mais depressa que o normal, pois esse feito poderá causar mal-estar. Então, você vai inspirar, né? Enche o diafragma, bolinha de ar, prende, solta em S. Tá acabando o ar? Você para. Não use o ar reserva. Sempre deixar um pouquinho de ar. Tá? Sempre deixar um pouquinho de ar. Não use todo o ar. Não pode ficar vermelho. Se tiver desconforto ao fazer o exercício, tem alguma coisa errada, tá bom? Aí você deve consultar o seu técnico vocal. Vamos continuar? Então vamos lá. Como que é a sua respiração? Então eu vou colocar um vídeo para vocês de como que é a respiração, tá ok? Vamos assistir então juntos. Deixa eu ver se entra aqui. Às vezes acontece isso mesmo, não queria entrar o vídeo, agora vai entrar. Atenção, não se distraia com nada a partir de agora. Coloque as suas duas mãos sobre o seu abdômen e respire. Repare o que se movimenta mais, o seu abdômen ou a sua região do tórax. Se o seu tórax estiver se movimentando mais do que o seu abdômen, cuidado, você não está respirando corretamente. Respira. Respira. A maioria das pessoas que a gente encontrou tem essa respiração mexendo os ombros. Se isso estiver gerando uma sensação de angústia, estiver gerando uma sensação de respiração curta, que parece que não chega no final, procure alguém que possa treinar você em uma respiração mais diafragmática. Diafragmática? Vamos entender isso direito. Para respirar, temos que contrair o diafragma, este músculo entre o abdômen e o tórax. Na respiração ideal, o diafragma se contrai totalmente, expande as paredes laterais do corpo e cria espaço para o ar entrar. Assim, o abdômen aumenta na inspiração e diminui na expiração. Na respiração ansiosa, o diafragma se contrai pouco e por isso entra menos ar nos pulmões. Para conseguir mais oxigênio, você tem que respirar mais vezes. A respiração fica rápida e curta e os ombros chegam a levantar. Nós nascemos respirando corretamente. É só observar o movimento do abdômen dos bebês. Nós vamos crescendo e com o estresse do dia a dia, passamos a respirar de maneira mais ansiosa, sem perceber. Sabe o que é respirar corretamente? Eu creio que seja como eu respiro agora. Será? Vamos ao teste. Respire 2 vezes, um pouquinho mais fundo. Uma vez, isso, tá bom. Só mais uma. É uma respiração mais alta, mais torácica que ele está fazendo. Característico de uma pessoa que pode estar realmente mais ansiosa mesmo. O especialista em ansiedade ensina a técnica para ele. Aprenda junto. Uma mão nessa região, isso. A outra no final desse osso que é o externo, aqui no começo da barriga, coloca aqui. E agora tentar respirar de forma que essa mão mexa muito pouco ou não mexa, e que essa região onde está essa mão mexa mais. Não precisa respirar mais rápido e nem mais profundo. A movimentação está parando aqui, está começando a aumentar aqui. A respiração flui mais facilmente. Veja o que aconteceu durante o treinamento do guarda de trânsito. Ele ouviu a sirene e saiu rápido para liberar o trânsito.
Momentos de estresse como esse que aconteceu com o guarda aparecem na vida de todos nós. O importante é saber virar o jogo, identificar a respiração torácica e revertê-la para a respiração diafragmática em qualquer momento da sua vida. Legal. É isso aí. Então, desacreditado, né? Quem canta, os males espanta, né? Então, a respiração, ela ajuda, ela é fundamental, né, em todo o nosso organismo. Não é só para cantar ou para falar bem. Ela serve para todo o nosso organismo. E a gente respira incorretamente, né? Então a gente nasce respirando corretamente. Você vê o caso dos bebezinhos, né? Quando eles choram, eles falam, eles ué, bem baixinho, daqui a pouco vem 5 vezes mais alto, ué, eles estão usando o diafragma, né? Respiraçãozinha, a barriguinha subindo e descendo. Aí no dia a dia a sociedade nos impõe aquela respiração, né? Barriga para dentro, peito para fora. Então você tem que ficar assim, não é? Postura, e você acaba esquecendo a respiração diafragmática. E quando você vai para uma aula de técnica vocal, você tem que reaprender a respirar, tá bom? Então, nessa palestra aqui, a gente colocou alguns exercícios para o controle da respiração, tá? Eu vou passar só 2 para vocês, né? O exercício do S, tá? Você vai fazer um S contínuo durante a respiração e manter o som homogêneo, ou seja, um som igual, estável, sem variações de intensidade, durante um tempo confortável e sem exageros. Então, como você vai fazer? Você vai colocar a mão acima do umbigo, vai inspirar, prende e solta em S. Esse exercício você vai fazer em pé, tá bom? Não é, eu estou fazendo sentado, tá? Por causa da nossa palestra aqui, mas tem que ser o exercício em pé, tá, ok? Você vai fazer umas 6 vezes. Então procure a orientação do seu técnico vocal, tá? Se você não tem um professor de canto na sua região, procura lá o seu professor de canto. O outro exercício é o S staccato. Você vai fazer assim, você vai expandir, né? Vai fazer umas 10 vezes, né? Esse exercício é bem legal também, tá? É como se você quisesse alargar a cintura, tá? Então é o S staccato. Staccato na música significa cortado, som cortado. Tá, 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 tá bom? Então vou fazer mais uma vez para você ver. É diferente do outro. Então o diafragma faz como se fosse vários soquinhos, né? Fazendo esse movimento. E depois você pode alternar, fazer os 2 exercícios juntos. Você vai fazer 7 vezes o S curto e forte e termina com um som longo, eu digo um som piano, tá bom? Um S piano. Vamos lá? Pronto. E faz muito bem esse exercício, tá bom?
E o importante não é a quantidade, o importante, né, é a qualidade do exercício, tá? Se estiver subindo o ombro, fazer o exercício de preferência olhando no espelho grande, tá? Se estiver subindo o ombro, tá errado o exercício. E procura a orientação do seu professor de canto, tá ok? Vamos continuar? Pré-aquecimento vocal. Simplesmente a preparação da voz para o seu uso por tempo prolongado e intenso. Podemos aquecer a nossa voz através de sons que irão massagear nossas pregas vocais, que são músculos e que, como todo músculo, precisa ser preparada e aquecida antes de serem utilizadas na sua plenitude. Então, nós devemos aquecer a nossa voz para cantar. Tá? Nunca cantar ou falar sem fazer um pré-aquecimento vocal. Tá ok? Lembre-se que esse pré-aquecimento pode e deve ser feito não só pelos cantores, mas também por todos os profissionais da voz. Então, a técnica vocal não é só para os cantores, é para todos os profissionais da voz. Então, eu vou passar um exercício para você, que você pode fazer assim, ó. Ou boca fechada. Ou pode fazer também esse boca fechada e abrir com a vogal no final. Tá ok? Então, existe a vibração de lábios, tá? Como que é a vibração de lábios? Vibração de lábios vou fazer sem som, tá? Quem tiver dificuldade pode colocar a mão assim, ó. Vou fazer sem escalas, tá bom? O importante é na aula de canto, no aquecimento, utilizar as escalas para estar fazendo esse aquecimento. Então aqui eu vou estar fazendo uma demonstração. Estava vendo a live da Vanessa da Mata, cantora, essa semana, e ela estava entre uma música e outra, ela fazia a vibração de lábios, bem legal, aquecendo a voz, muito legal. Nota 10, Vanessa da Mata. Então, sem som e com som. Você pode fazer vibração de língua, ou o famoso boca chiusa. Tem alguns que algumas pessoas vão conseguir fazer os três. Tem exercício que a pessoa vai conseguir fazer só o boca chiusa, não vai conseguir fazer o vibração de lábios, ou vai ter dificuldade de fazer a vibração de língua, tá? Então você tem que observar se você consegue fazer naturalmente, sem forçar esses exercícios, tá? Lembrando, procure a orientação do seu professor de canto, tá ok? Tem pessoas que levam uma semana para conseguir fazer, tem outros que levam 1 mês, 3 meses para fazer corretamente, tá? Então, o boca chiusa é o mais utilizado, tá? Posso subir. Aqui eu já subi a escalinha, né? E posso colocar uma vogal.
ok? Então, exercício de aquecimento é fundamental para manter a sua voz sempre em dia, tá? Você pode utilizar outras consoantes que possibilitarão o mesmo efeito. Você pode imitar o som do telefone, né? Mas você deve prolongar bastante o R, tá? Até quando estiver acabando o ar, tá? E depois você vai aprender a fazer esses exercícios subindo a escala musical, tá? Eu não vou mostrar aqui porque o mais importante para nós é fazer um condensado agora do que a gente estuda numa aula de canto, fisiologicamente falando, tá bom? Importante, assim como nos exemplos acima, o som que você estiver produzindo para pré-aquecer deverá estar no mesmo volume, intensidade e tom. Não brinque com esse exercício fazendo sons muito agudos, muito graves ou misturando os dois tons. Repita os exercícios sempre no seu tom natural. Então, você deve usar o seu registro médio, que é o tom, mais ou menos o tom que você usa para falar. Cada pessoa tem a sua tessitura vocal. Uns têm vozes mais agudas, outros têm a voz mais grave. Então você deve utilizar o seu tom habitual de natural para estar fazendo esses exercícios. Nada de gritar, querer extrapolar, querer colocar muito volume. Não vai adiantar de nada, tá bom? Vamos continuar? Como fazer para identificar o seu tom natural? Então eu falei para vocês sobre registro médio. É bem simples. O seu tom natural é aquele que você emite sem forçar a garganta. É um som natural que sai sem esforço nenhum, como se você estivesse falando. Você já deve ter observado alguns cantores como Frank Sinatra, Roberto Carlos, né? Eles cantam e a voz desses cantores é redonda. É uma voz sempre, nas primeiras notas você já identifica quem está cantando, né? Norah Jones também. E existem outros cantores, tipo aqueles de The Voice, né, dos programas de reality show, que às vezes ele tem apenas 1 minuto para mostrar tudo o que eles têm de melhor na voz. Então eles, em 1 minuto, eles sobem a escala, descem a escala e fazem de tudo. Mas o bom cantor é aquele que faz a voz correr e transmite a sua mensagem. Tá bom? Então, se você não conseguiu fazer esses exercícios até acabar o ar armazenado, sem utilizar o ar de reserva, ou seja, você começou bem, mas no meio do exercício o som falha. Opa, você deve parar, respirar fundo, né? Relaxar um pouco e só então você deve recomeçar. Então, nada de forçar, tá? Nada de correria. Técnica vocal tem um tempo pré-determinado para cada coisa. Então, não adianta correr, tá bom? Classificação vocal. Então, os homens, nós temos o tenor, o barítono e o baixo. Então, o tenor é a voz mais aguda do homem, que alcança os tons mais altos. O barítono já é a voz média do homem, que alcança, ele tem alguns agudos do tenor e alguns graves do baixo. Então, por isso que fica no meio. E nós temos o baixo, que é a voz mais grave do homem, que alcança, nem o tenor nem o barítono tem esses graves do baixo. No Brasil é raro ter cantores baixos, né? É mais fácil ter na Europa, tá bom? Vamos. E as mulheres? As mulheres nós temos o soprano, o meio soprano e o contralto. O soprano
é a voz mais aguda da mulher, que atinge os tons mais altos. O meio-soprano é a voz média da mulher, alcança alguns agudos do soprano e alguns graves do contralto, por isso que fica ali no meio. E o contralto é a voz mais grave da mulher, que atinge as notas graves, tá ok? E você tem exemplos lembrou de algum cantor, algum tenor, algum barítono, algum baixo, soprano? Você já deve ter na mente aí, né? Vamos lá os exemplos? Então vamos lá. Sopranos. A gente tem Cristina Mel, Ana Paula Valadão, Gal Costa, Sarah Brightman, Mariah Carey, né? Celine Dion, a Sandy, a cantora Silvana, que é da dupla Eduardo e Silvana. Temos também Jaci Velasquez, que é uma cantora mais latina, né? Tá bom? Existem milhões de cantores no mundo, tá? Então não tem como a gente dar exemplo de todos, tá? Então vamos continuar aqui. Então eu vou colocar só alguns exemplos para vocês, assim, de cantores misturados, né? Assim, gospel, secular. Então, meio soprano: Cassiane, Nívia Soares, Bruna Carla, a Jamile, Soraya Moraes, Heloísa Rosa, Adele, Mariana Valadão, Marina de Oliveira, Amy Grant. Eu gosto muito das músicas da Amy Grant, né? Toca na Alpha FM. Muito bom as músicas da Amy Grant. Se você não conhecer alguma dessas cantoras, pode procurar no YouTube, tá bom? E contraltos? Contraltos nós temos Fernanda Brum, Iveline, Lilian Paz, Rose Nascimento, Paula Fernandes, Ivete Sangalo, Cláudia Leite, Amy Winehouse, Toni Braxton. Você vê que eu fiz uma mistura aqui, né? São milhares de cantoras, né? Centenas de milhares de contraltos no mundo. Então você vê que cada pessoa... Eu tenho 3 irmãs, né? Então que é legal. Eu tenho uma irmã que é soprano, que é a Eliana. Eu tenho uma irmã que é meio soprano, que é a Laura. E tenho uma contralto, que é a Jacilene. Olha só. Então dá para fazer já um madrigal, né? Elas cantando. E vou dar uma tarefa para vocês. Qual é a classificação vocal da Whitney Houston e Aline Barros? Vocês sabem? Vão pensando aí. Vamos para frente. Exemplos de tenor. Então nós temos tenor João Alexandre, seria um tenor popular, né? Podem procurar no YouTube. Ele, além de cantar bem, né? Ele toca muito bem o violão. Temos o Andrea Bocelli, já é um tenor lírico, Marco Aurélio, o Mauro da Oficina, PG, Tom Caff, David Phelps, né? Procurem lá no YouTube para vocês verem o trabalho vocal do David Phelps. Alex Gonzaga, Marquinhos Gomes, Carlinhos Félix, Fred Mercury. Quem não já ouviu falar do Fred Mercury? Feliciana Amaral, Maurílio Santos. Então esses são exemplos de tenor. E barítono: André Valadão, Emílio Santiago, Davi Sácer, Fernando Iglesias, Kim, Renato Russo, Paulo César do grupo Logos. Não sei se vocês conhecem. Aqui eu estou misturando música gospel com secular, tá? Paulo Baruch, Marcos Góes, tá? Então são exemplos de barítono, né? Um bom exemplo aqui, a gente teve o Renato Russo, que ele cantava rock, e no final
da carreira, quando ele tinha realizado tudo, ele começou a cantar músicas italianas, né? E aparecendo bem o barítono dele. Vale a pena vocês verem a discografia do Renato Russo, tá bom? E baixo. Baixo a gente tem o cantor Caleb, Tim Maia. O Tim Maia, ele tinha uma extensão muito grande, né? Então ele conseguia cantar em vários naipes de voz. Nós tínhamos também o Luiz de Carvalho, o Alessandro Corbelli, que é erudito, René Pape, tá bom? Vocês podem procurar esses exemplos no YouTube. E vou dar aqui uma tarefa para vocês. Qual que é a classificação vocal do Leonardo Gonçalves e o Thales Roberto? O que vocês acham que é o tipo de voz dele? Depois vocês me mandam uma mensagem aí no Instagram, ou no Facebook, ou no WhatsApp, tá bom? Aqui vou mostrar para vocês um exemplo de vocalize que a gente usa nas aulas, olha. Vocalize número 4. Voa, 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 voa. Vocalize número 4. Legal, né? Então, o vocalize ele serve para afinação vocal, tá bom? Aquecimento também. Então, numa aula de canto é muito gostoso fazer os vocalizes vocais, tá? Então, para você fazer sua classificação vocal, você tem que ser avaliado por um professor de canto, de técnica vocal, que irá, através dos exercícios vocais, os vocalizes e fisiologia da voz, classificar a sua voz dentro das opções que a gente já viu, tá? Então, tem pessoas que logo de cara você percebe qual que é a classificação vocal dela, e outras por problemas de respiração, problemas de afinação, a voz parece que está escondida, então ela tem que renascer essa voz, a gente tem que descobrir essa voz interior para que ela possa saber qual que é o tipo de voz e aplicar o exercício ideal para ela dentro da escala da voz dela mesma, tá bom? Quase sempre a gente se espelha em algum cantor ou cantora da qual somos fãs e tentamos imitá-lo sem saber que podemos agredir nossas pregas vocais, tentando cantar uma extensão vocal que não é a nossa. Já aconteceu com você? Você gosta de um músico, de um cantor, de uma banda eu gosto do Scorpions. Aí você começa a cantar as músicas, tenta cantar, opa, tá fora aqui da minha tessitura, da minha voz. Mesmo assim você tenta cantar, começa a forçar a voz, não é? E isso você tem que ter consciência que cada cantor tem a sua tessitura vocal, tá? Então, para isso que serve a técnica vocal, para você descobrir a sua voz. A gente começa imitando mesmo quem a gente gosta, só que a gente tem que seguir o nosso caminho. Seguir o nosso caminho, né? Cada cantor, cada cantora tem a sua voz, né? O seu timbre vocal, as qualidades da sua voz, tá ok? E ser original, tá bom? Podemos cantar qualquer música que quisermos, desde que ela esteja confortável ao nosso tom, tá? Então às vezes você tem que transpor a música para o tom da sua voz. Então vamos supor que a música está em dó e na sua voz vai ficar melhor em lá, então você tem que transpor, tá bom? Vou dar umas dicas de filmes para vocês estarem assistindo, tá? O filme Resistindo às Tentações, já assistiu? Esse é um filme bem legal da Beyoncé. Não citei ela, o exemplo vocal da Beyoncé, né? É um filme de quando ela começou a carreira dela.
tá ok? Então busquem lá no YouTube, assistir esse filme. Som do Coração, Farinelli, é um filme, né, da Idade Média, né, que fala dos castrati. Razão para Cantar é um filme muito bom que fala de um coletor, né, e ele canta e ele é descoberto, né? Não vou aqui falar do filme, senão vai perder a graça, né? Mas é muito emocionante esse filme. Frozen, todo mundo já deve ter assistido, né? Todos os filmes da Disney tem música, né? Quem sabe a gente vê a sua voz aí em algum desenho, algum filme da Disney. Os Miseráveis, né? Os Miseráveis, mesmo se nada der certo, Johnny e Johnny, Piaf, um hino de amor. Aí fala a história de uma cantora contralto, né? É bem emocionante, é uma biografia mesmo, a cantora Piaf, tá? Dream Girls, Em Busca de um Sonho. Esse filme, ele concorreu ao Oscar, tá? Muito bom filme, tá? Vocês vão se emocionar. A Partida, que é um filme que concorreu ao filme de melhor Oscar estrangeiro, né? De filme estrangeiro, ele é um filme japonês, vale a pena assistir. O filme Selena, que conta a história de uma cantora, se não me engano, não sei se ela é mexicana ou ela é latina, e ela faz carreira nos Estados Unidos, tá? A Balada de um Homem Comum, drama, muito bom esse filme também. Apenas uma chance, do Paul Potts. Quem já viu a história do Paul Potts? Eu tentei assistir esses dias na Netflix, não achei na Netflix, tá? Esse filme, olha, fica a dica, né? Então só tem para comprar, mas estava na grade lá, mas eu não achei esse filme, eu queria assistir esse filme. Mr. Holland, Adorável Professor, e Andrea Bocelli, Amor em Portofino. Então são as minhas dicas de filmes para vocês que estão entrando aí no mundo da técnica vocal, tá bom? Outro filme que eu indico para vocês é o filme Família Bélier. É um filme bem legal, vou colocar um pedacinho para vocês, tá? Do filme. Deixa eu ver aqui. Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Essa cantora, Je ne m'enfuis pas, E je atriz, vole. ela foi descoberta Comprenez no The bien, je Voice. vole. Sans fumée, sans alcool. Muito emocionante. Je Se eu não me vole. engano, ele ganhou o Oscar. Je vole. Elle m'observait hier, soucieuse, troublée, ma mère, comme si elle le sentait. En fait, elle se doutait, entendait. J'ai dit que j'étais bien, Ela tá tout numa à fait audição, l'air os pais serein. dela se Elle a fait comme de rien, E ela et mon começa père a démuni traduzir o que ela está cantando. à sourire. Ne pas se retourner, s'éloigner un peu Se plus. vocês procurarem esse filme, Il y a la gare, quem une não autre assistiu, gare. assistir, tá bom? Família Bélier. Eu tenho um livro também de técnica vocal que é o Divã da Voz. São 153 páginas, né? Porque não dá, assim, em uma hora a gente passar tudo sobre técnica vocal. Mas no livro tá tudo condensado e eu espero que você possa adquirir, né, e me dar o feedback. Eu estou disponível aqui, tá? Para estar respondendo. Aqui esse e-mail eu não estou usando mais, tá? Eu uso osiasleandro@bol.com.br,
tá ok? Então, você pode estar procurando esse livro na plataforma Hotmart, ou pode estar me procurando nas redes sociais e estar adquirindo o livro O Divã da Voz. Vai ser uma boa leitura. Também eu vou disponibilizar para você que comprar um livro Vocalizes, né? Com exercícios de respiração, ressonância, aquecimento vocal, tá bom? Então a gente está chegando aqui ao final da nossa aula de fisiologia vocal. Espero que você procure cuidar da sua voz, procurar um bom professor de canto, né? Pode fazer aulas comigo também, tá ok? Eu estou à disposição. E cuide bem da sua voz, tá ok? A gente se vê em breve. Até mais, tá bom?